Nesse vídeo eu quero deixar para você que muitas das vezes quer fazer aquele jejum espiritual, mas por algum momento ou por alguma razão não consegue. Vou deixar as técnicas que eu utilizo, né, a forma, a estratégia que eu utilizo para jejuar. A primeira coisa que você precisa entender é: obrigue-se a jejuar. Porque se você não colocar isso como uma obrigação, se sempre for algo secundário ou algo que não tem tanta relevância na sua vida, você não irá jejuar. Então, o jejum, ele deve ser para você como um compromisso. Sabe aquele compromisso que às vezes você tem de ir ao médico, de ir a alguma reunião, que você tem uma data, um horário específico? Você precisa fazer desta forma, desta maneira, dizendo: olha, quarta-feira eu vou jejuar. Então, obrigue-se, coloque isso como uma obrigação da sua rotina, para que você possa, então, estar jejuando. Então, esta é a primeira dica, você obrigar-se a si mesmo. Segunda estratégia, ou segunda dica, elimine o gatilho que te impede de jejuar. Eu vou narrar aqui a minha condição, o que me traz mais dificuldade para jejuar. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho o hábito de acordar, ir ao banheiro, né, escovar os dentes, e assim que eu acordo eu já vou à padaria, isso todo dia, é uma rotina minha. Compro o pão e chegando ao pão, o café está pronto, eu já tomo ali o meu café, pão com manteiga, um pão de queijo e assim por diante. Então isso para mim é um gatilho, é o ato de acordar e a primeira coisa que eu faço no dia é ir na padaria comprar o pão para tomar o café. Então, quando eu vou jejuar, o que, que eu faço? Ao invés de ir na padaria, eu coloco meu tênis, a minha roupa de caminhada e saio para caminhar por alguns minutos. Para quê? Para quebrar este gatilho. Por quê? Porque se eu sentar no sofá, eu vou ficar muito incomodado a ir na padaria. E se eu for na padaria e me deparar com aquilo, com aquela situação, isso eu digo de mim. Talvez você tenha autocontrole sobre isso, porque somos seres humanos diferentes um do outro. Eu não irei conseguir jejuar. Por quê? Porque isto é algo que está ligado às minhas emoções. Está ligado à minha infância, é algo emotivo para mim. Então eu preciso destruir este gatilho, desse hábito, dessa emoção, para que eu possa jejuar. E você precisa identificar qual a sua maior dificuldade em fazer jejum, qual é o ponto que te impede de fazer jejum, para destruir este gatilho, né? Faça outra coisa, saia, vá dar uma volta, procure fazer algo que te interta, vamos colocar desta forma, para que você não venha descumprir o seu propósito. Terceira coisa que eu quero deixar para você aqui: comece devagar, até porque, né, o nosso corpo, se você se prolongar muito no jejum e fazer um jejum de repente, por exemplo, você não tem hábito de jejuar, e aí você já quer jejuar 48 horas seguidas, o seu corpo ele vai sentir muito. Então comece devagar, né? Se você está habituado a não fazer jejum, então comece aí com um jejum das 6 horas da tarde até as 11 da manhã, ou então da meia-noite, das 10 da noite do dia anterior até as 11 da manhã, até as 10 da manhã. Isso depende muito do seu tempo, do seu trabalho, de onde você mora, né? Por isso que eu estou dizendo, vai variar de pessoas para pessoas. Mas comece com períodos mais curtos, certo? Depois do primeiro jejum, você viu, sentiu? Aí você aumenta uma hora, aumenta 2 horas. Então, ao invés de ser até as 11, vai até o meio-dia. Ao invés de ser ao meio-dia, vai até a 1 hora da tarde. Ou então, você inicia o jejum mais cedo no dia anterior. Por exemplo, eu tenho o costume de iniciar às 6 horas da tarde. Então, geralmente vai das 6 horas da tarde de um dia até o meio-dia de outro dia. Às vezes eu já cheguei até às 3 da tarde, 6 da tarde, fazer jejum de 24 horas. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas comece devagar. Se você não tem um hábito, comece devagar. Por quê? Porque não é só a questão espiritual, é a questão do corpo. O corpo precisa entender que você está jejuando, você precisa ter hábito, né? Iniciar o hábito de praticar jejum. Isso precisa ser algo corriqueiro. Aí o seu corpo vai se acostumar, o seu organismo vai se acostumar, e aí você vai conseguir jejuar naquele período de tempo que você estabeleceu. Quarta dica: tenha propósito. Não jejue só por jejuar. Ah, está todo mundo jejuando,
é moda na internet, então vou jejuar. Não, você precisa ter um propósito. Qual é o seu propósito com Deus? Você quer ser mais santo? Talvez é algum vício, algum pecado que você não consegue se desprender? Tenha um propósito, apresente um propósito diante de Deus. Então essa é a quinta dica, a quarta dica que eu deixo aqui para você. Tenha um propósito, não faça jejum sem propósito. Quinta dica que quero deixar para você aqui. Se possível, caso você esteja em casa, não esteja trabalhando, ore e leia a Bíblia. Ore e leia a Bíblia. Você vai ver o quão maravilhoso que é, né? Você está jejuando e, ao mesmo tempo, lendo as Escrituras Sagradas e também orando ao Senhor, buscando ao Senhor, alinhando essas três coisas: jejum, oração e leitura da Palavra de Deus. Isso vai edificar muito e muito a sua vida. Mas eu entendo que há pessoas que muitas vezes estão no trabalho e não irão conseguir, né, orar e ler a Bíblia. Mas, se possível, agregue isso ao seu período de jejum. Sexta dica que eu digo para você: ao terminar o seu jejum, né, não vá com muita, não vou nem dizer sede ao pote, muita fome ao prato. Tem muitas pessoas que, quando encerram o jejum, né, devido ao fato de não ter o hábito, e aí sentem fome, e aí já vai, pega aquela macarronada, aquele pedaço de carne grandão e já sai comendo. Não. Quando você for encerrar o jejum, né, beba um copo d'água, coma uma fruta leve, como por exemplo uma maçã, uma pera, ou então uma meia colher de azeite. Depois de uma meia hora, você coma uma porção de comida leve, talvez um arroz com uma salada, justamente para não dar aquele impacto no seu estômago. Por quê? Porque se você terminar o jejum e já for assim com fome ao prato, como eu disse aqui, o seu propósito não vai ser válido. Porque aí você está indo pelo instinto da gula, ou seja, você está fazendo jejum para controlar a carne e após o termo de jejum, aí você já dá total liberdade para a carne. Então tem autocontrole. Porque o jejum, ele não serve para mudar a Deus. O jejum, ele serve para mudar você. O nosso Deus é santo, ele é imutável. Ele é onisciente, onipotente, eterno. Ele não precisa de mudança. Quem precisa mudar somos nós. Então o jejum, ele vem justamente para trabalhar nesse nosso autocontrole. Porque se você abre mão daquilo que é lícito, no caso usando aqui a referência à comida, quanto mais aquilo que é ilícito. Mas se você consegue dizer não, olha, no meu caso aqui, café quentinho, pão com manteiga, pão de queijo, eu digo não para você hoje. Provavelmente, quando eu me deparar com uma situação de impureza, de ilegalidade, eu também vou ter autocontrole para dizer não, porque eu disse não para aquilo que é lícito. Então, para aquilo que é ilícito, eu terei mais autocontrole ainda. Outro conselho que eu deixo para vocês, isso aqui é um bônus, um plus, se possível, meus irmãos, não fique acessando redes sociais no seu período de jejum. Ah, é pecado acessar rede social? Não, o YouTube aqui é uma rede social, onde as pessoas interagem, não é pecado. Mas se você está num propósito com Deus, qual é o propósito do jejum? Você se desprender de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é, digamos assim, que influencia a sua carne, que traz prazer à sua carne, que gera dopamina em você. Então, procure não, exceto se você tiver no trabalho, às vezes precisa responder mensagem no WhatsApp e tal, tudo bem. Mas eu me digo assim, pegar Instagram, TikTok, essas redes sociais e começar a consumir ali, você está alimentando a sua carne, está gerando dopamina, né? O seu cérebro está gerando dopamina para você ficar buscando essas recompensas. Então, isso vai atrapalhar de uma certa forma o seu jejum. Né? Isso são dicas e estratégias minhas. Não estou dizendo aqui que é bíblico, que Deus está mandando, que é pecado, não. É apenas uma instrução que eu estou dando para você para que você possa jejuar de uma forma efetiva, de uma forma produtiva diante do Senhor. Porque o nosso propósito é buscar a Deus, é se encher da palavra de Deus, é humilhar-nos diante do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em relação ao propósito de jejum, isso é algo particular. Muitas pessoas perguntam para água, às vezes em escola dominical, houve casos das pessoas perguntam, olha, e água? A Bíblia ela não proíbe você beber água em período de jejum. O seu jejum é entre você e Deus. O tempo do jejum, se você vai beber água ou não, é entre você e Deus. Isso é um propósito
particular. A Bíblia não traz regras sobre o jejum. O que a Bíblia condena é o jejum hipócrita, né? Você está jejuando, mas ao mesmo tempo está brigado com o irmão, está fazendo coisa errada, aí não vai ter peso. Mas, se você está diante do Senhor e busca santidade, busca algum conserto com Deus, e muitas vezes busca até mesmo forças para pedir perdão para alguém, o seu jejum ele é válido. Né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários a sua experiência. Fique na paz do Senhor.